Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos de volta, eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês como fazer um bom design e ter sucesso nas suas redes sociais. Bom galera, antes de começar o vídeo, como sempre eu gostaria de pedir para você que não é inscrito, se inscrever no canal, clicar no gostei caso você goste do vídeo e cara, utilize os comentários para dar as suas dicas também e deixar aí a sua opinião sobre o vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer, vocês têm participado bastante e eu quero que cada vez vocês participem mais para que a gente continue crescendo aí. Vocês ajudam muito e não fazem ideia do quanto um simples comentário pode ajudar o canal. Uma outra coisa, se você quiser ajudar financeiramente o canal, existem três maneiras. A primeira delas é através do Apoia-se, que a partir de R$10 de apoio o seu nome aparece aqui no vídeo, e através dos links de afiliados e do meu Pix que está aí na descrição. Então é isso aí, bora pro vídeo. Bom galera, a primeira coisa que você tem que ter em mente quando você estiver fazendo design para rede social é a coisa mais importante de tudo, que não é o design, é o conteúdo do seu post. Um erro muito comum é a gente querer fazer um post qualquer e ter sucesso com aquele post, sendo que ele não tem muito a ver com o que as pessoas querem. Se o seu objetivo é ter grandes públicos, é óbvio que você precisa de conteúdo que seja relevante para esse público, seja ele em qualquer uma das vertentes. Se você estiver falando de moda, obviamente que é você mostrar o desejo, as pessoas usando, aquele tipo de coisa. Se você está falando, sei lá, de comida, de repente você pode criar o desejo mostrando a sua comida, como prepara aquele hambúrguer, o quão limpo é o restaurante, sei lá. Você pode falar de diversas coisas e obviamente que você tem que pensar também no que colocar em cada rede social. Esse é um ponto que eu vou falar mais pra frente, mas essa é uma coisa que já tenha isso em mente. Segundo ponto, que é óbvio, mas que pouca gente presta atenção, é em ser diferente. Cara, eu vou passar aqui na tela exemplos para vocês de posts de hamburgueria. Vocês vão ver que tem 1 milhão de posts, a galera vende arte pronta de post, que é só você mudar o logo. Cara, isso simplesmente não funciona. Você pode ter o post mais bonito do mundo, com a melhor foto de hambúrguer, não vai funcionar, porque se você olhar, todos são iguais. Tipo, você olha e todos eles são muito iguais, as cores são as mesmas, o fundo é sempre o mesmo, aquela tábua de madeira embaixo, sempre a mesma coisa, cara. Isso não vai resolver o seu problema, não vai levar mais cliente para sua hamburgueria. Para você fazer um post que seja bom a nível de design e que realmente traga um resultado para sua empresa, você precisa ter uma identidade visual forte e isso ser transportado para dentro da sua rede social. Eu separei aqui alguns posts do McDonald's e do Burger King com fotos de hambúrguer e que vocês vão ver que só de olhar vocês sabem que um é do Burger King e o outro é do McDonald's. Óbvio que marcas desse tamanho já tem toda uma história contada por trás, então é muito mais fácil de você associar aquilo, porque você vai ver campanha deles na televisão, você vai ver eles toda hora e não só na rede social. A rede social acaba sendo um braço de toda essa comunicação que é produzida pelas agências para essas empresas. Mas se você está falando a nível local, você também consegue fazer isso. E o jeito de fazer isso é não fazer igual a todo mundo, entendeu? É fazer algo que seja completamente diferente. Às vezes até com um design que pode vir a ser um pouco questionado. O importante é que você seja condizente com a sua identidade visual e que esteja ali dentro daquele seu mundo. Tente fugir de coisas óbvias. Como vocês estão vendo, cara, o Burger King aqui é o melhor exemplo. Eles usam uma cor que não tem nada a ver, um fundo chapado com hambúrguer de lado, não tem, e você entendeu? E o foco é completamente diferente. Eles têm ali, por exemplo, até também aquela do Rebel atrás, que é como se fosse dentro da folha que embala o lanche. É diferente, tá mostrando um nome, você tem uma comunicação, você tem um copy, bem ou mal ali, a palavra, o nome do lanche já remete ao lanche. Então, cara, pensar esse tipo de coisa vai te ajudar na hora de criar o seu post. Falando um pouco a nível de design propriamente dito, o ponto focal. Cara, ponto focal é a coisa mais importante do design e falando de redes sociais mais ainda. Muito comum errar quando você quer colocar muita informação dentro de um post. Se a gente estiver falando, eu vou pegar o Instagram como exemplo, tá? Porque é uma rede que hoje é uma das maiores. O Facebook, apesar de ter muito mais gente, é uma rede que tem menos credibilidade, acredito eu, do que o Instagram. Eu posso estar falando uma besteira, mas pelo menos na minha faixa etária eu acredito que o Instagram seja hoje uma das redes sociais mais fortes. Então eu vou me concentrar nela, mas isso pode ser transportado para qualquer uma outra, certo? A gente está falando de uma rede social onde as pessoas estão lá para verem imagens, quando a gente estiver falando de post, tá? Não vou falar agora de stories, por exemplo. Estamos falando somente de post de Instagram. E a gente está lá para ver uma foto, ver algo que seja interessante. A gente
gente está scrollando aquilo para cima numa velocidade rápida. Se você fizer um post cheio de informação, a pessoa não vai captar aquela informação, porque tudo é muita informação. E você criar um post com muita informação vai dar o mesmo problema, a pessoa não vai conseguir entender. Então, o ideal é que o nosso ponto focal seja muito preciso. Tem aqui esses exemplos, né, que são da Adidas, que vocês podem ver aí, como por exemplo o tênis, muito bem posicionada no meio, ou propriamente o logotipo ali no meio da história, né, naquele end of story, onde você tem ali o atleta, o outro também onde tem ali a tenista com um copy no meio. Cara, isso cria muito awareness, porque é rápido, você vai ver, você vai passar, de repente você vai curtir e acabou, o objetivo foi alcançado, que é fazer as pessoas lembrarem de você. Quando a gente estiver falando principalmente de post, essa é uma coisa importante. Se a gente for transportar isso, por exemplo, para stories, outro tipo de espaço, mesmo dentro do Instagram ou dentro do Facebook, a gente tem que pensar exatamente o que cada uma daquelas coisas fazem para daí poder criar um conteúdo sobre isso. E isso é uma outra dica, que é a de use cada rede social e cada espaço dessa rede social com um objetivo específico. De novo, voltando a falar do Instagram, post, as pessoas estão lá para ver fotos. Então, cara, você tem que postar uma foto que seja bonita, algo que seja agradável. E se caso você for fazer post de texto, que tem muito texto, você pode usar a função do carrossel, por exemplo. Você coloca um pouco de texto em cada foto e que a pessoa lê rapidamente. Eu vejo muito, principalmente em rede social de designer, assim, o cara vai, cria o primeiro post com um título muito legal, aí você vira, tem um monte de texto, e eu duvido que alguém leia aquilo. A pessoa pode até falar, vou guardar aqui para ver depois, mas a chance de que você vá ler um conteúdo grande dentro daquele espaço é muito pequena. Se você quer ler, se você quer escrever, usa os comentários, por exemplo, que você tem essa função no Instagram. Se você está no Facebook, usa o copy externo, a parte de cima ali, onde você pode escrever no seu post, e a pessoa que estiver interessada, ela vai ler aquele pedaço, porque ali é dedicado para aquilo. Se você está no Stories, o ideal é que você tenha um conteúdo mais imediato, que você esteja produzindo alguma coisa com mais urgência. Então vamos voltar aqui para o caso da hamburgueria. Se você utilizar o Stories, por exemplo, para passar uma promoção que vai acabar amanhã, é muito útil, porque é um pedaço da rede social que dura somente 24 horas. Então você tem que criar algo que seja imediato naquela função. Não tem muito sentido você querer colocar um post que fica lá, que a pessoa, porque ela não vai conseguir ver depois. Então é tipo, puta, de repente você fazer um stories às 6 da tarde para indicar uma promoção que tá rolando naquele dia, vai funcionar. Se eu usar o post para isso, vão ficar te ligando daqui um mês falando, pô, mas essa promoção não existe mais. Então, sim, é pensar esse tipo de coisa e olhar cada espaço da rede social como ser usada corretamente. Uma outra coisa que eu já falei também ali na hora do ponto focal, mas que eu vou reforçar, que é utilize pouco texto. Quando a gente estiver falando principalmente da parte de imagem em qualquer uma das redes sociais, utilize pouco texto. Se você for pegar o TikTok, quando mostra texto, geralmente são pequenos textos que vão aparecendo na tela. Você vai pegar um post de Instagram como esses aqui que eu mostrei para vocês, é uma frase, é só o copy central e mais nada. Não é compre agora porque tem esse, tem aquele, tem um produto assim, tem o outro. Não, usa pouco texto. Texto você usa na parte de copy, na parte de imagem utilize para criar uma imagem que seja atrativa para o seu público. Tenha isso em mente. Uma outra coisa que eu também já falei, mas que eu vou reforçar como um tópico, é manter a identidade da sua marca. O utilizo das redes sociais serve na maior parte para que as pessoas se lembrem da gente. Quanto mais você aparecer lá, mais as pessoas vão lembrar de você, e por isso é importante que você tenha uma comunicação que seja condizente com a sua marca. Não adianta nada você ter uma marca que é toda institucional e de repente na rede social que você quer curtida, você faz um monte de meme, um monte de coisa que as pessoas que vão estar lá pelo meme, não pela sua empresa. Então, o número de curtidas não necessariamente quer dizer que o seu post está indo bem, não quer dizer que está indo mal, quer dizer alguma coisa ele quer dizer, mas não necessariamente quer dizer que você vai ter o resultado correto. Então, isso é outra coisa que você tem que ter muito em mente, de utilizar tudo de maneira muito condizente com a sua marca. Ou seja, se o site é de uma cor, se você tem um brand já todo feito, a rede social tem que acompanhar esse processo. Isso serve para qualquer espaço que você for utilizar a sua marca. Toda vez que a gente estiver falando de uma comunicação empresarial, é ideal que a gente encontre um modo de mostrar essa identidade dentro do nosso projeto. Duas coisas que eu acho muito importante também
dizer é: busque inspiração nos locais corretos. Nas redes sociais, ela criou um jeito muito bom da gente fazer isso. Que isso? É você entrar na rede social da Nike, caso você estiver fazendo uma marca esportiva, e olhar o que eles fazem. Assim, se eles são os maiores, muito provavelmente coisas boas eles fazem. Eles vão cometer erro? Claro que sim. Mas a gente consegue se inspirar nos maiores, porque é muito fácil o acesso hoje em dia. Então, cara, faça uma seleção de marcas muito boas, internacionais, de outros países, sabe assim? Não precisa ser só dos Estados Unidos, procura na Europa, procura na Argentina, na África do Sul. Em todos os lugares terão marcas que fazem exatamente a mesma coisa que o seu cliente ou que você, e que você pode buscar inspiração para tentar seguir aí um fluxo e uma linha de produção de conteúdo para rede social que seja condizente com a sua marca. Então, isso é um ponto muito interessante também que eu acho que você tem que ter em mente. Uma outra coisa, uma outra dica falando de como buscar referências é a biblioteca de anúncios do Facebook. Você consegue ver lá tudo o que tem de anúncio rodando naquele momento no Facebook, ou seja, é muito útil para você. Você só precisa ir lá, digitar a marca que você quer saber e ele vai mostrar todos os anúncios que estão ativos, ou seja, você consegue ver o copy externo, ou seja, o texto, você consegue ver a CTA, que é o botão, você consegue ver a imagem que está lá, você consegue ver praticamente tudo, você só não vê o resultado daquela campanha. Mas se grandes empresas estão utilizando esse recurso, estão fazendo isso, cara, utilize, vai lá, olha, e muito provavelmente você vai ter inspiração e vai ter ideia, não vai te faltar ideia do que fazer para sua marca e de como trabalhar também, ou seja ela no quesito visual, seja ela no quesito de conteúdo. Eu tô batendo muito na tecla do conteúdo porque, cara, a rede social tem muito a ver com conteúdo. De novo, para finalizar, falando de design propriamente dito, menos é mais. Em rede social, principalmente. Se você tem que comunicar uma promoção de um hambúrguer, cara, faça isso com calma, em partes. A rede social tem uma vantagem que é mídia infinita. A mídia é sua. Você não paga para postar. Você paga dando seus dados, mas você não paga para postar nada lá. Então, diferente de antigamente que você precisaria comprar uma página numa revista, comprar um horário na televisão, a rede social é sua. Você pode fazer 1 milhão de posts por dia se você quiser. Então, você quer comunicar que você está lançando um hambúrguer novo? Não adianta você simplesmente ir lá fazer um post, hambúrguer novo. Em 3 segundos ele vai sumir da rede social das pessoas, nunca mais vai ser visto, provavelmente não vai ter o resultado efetivo. Conta uma história. Utilize esse storytelling com calma. Vai, mostra que vocês estão fazendo um produto novo. Depois você vai e conta de repente no Stories que você está ali produzindo alguma coisa diferente. Depois num outro post você mostra sobre a produção daquilo. Depois você faz um outro post contando que está quase pronto e, sei lá, de repente dando um pequeno spoiler, pedindo para as pessoas adivinharem o que está sendo feito. Enfim, utilize com calma. Menos é mais, você vai contando a história aos poucos, você vai engajando as pessoas no seu post, vai fazendo com que elas participem. Você tem muitos recursos dentro das redes sociais que são aqueles interativos de pergunta e tal. Então utilize isso pensando num objetivo, pensando no resultado final e com certeza seu post vai ter muito mais sucesso do que se você simplesmente pegar, colocar todas as informações dentro de um único post e lançar. Eu garanto para você que isso vai fazer muita diferença. Então menos é mais, ponto focal. Vai com calma que tudo vai dar certo. Bom, galera, o vídeo de hoje é esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal. Comenta aí embaixo o que você achou. Se você tem alguma dica ou se esqueceu alguma coisa, comenta aí embaixo também. Porque é aquilo, né? Conforme a gente vai fazendo, sempre vai atualizando coisas. E de repente é interessante que você deixe aí o que você acha também. Até para ajudar outras pessoas, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Falou, valeu, tchau, tchau.